mesmo. A transição entre níveis vai ser sempre aquelas fórmulas lá, uma menos a outra. Uhum. Vamos ver o que mais tem aqui. Energia total para a órbita de N do modelo de Bohr. Ó, de novo, apesar de ele falar um monte de coisa lá, Uhum. continua usando essa fórmula em elétron-volt. Eu acho que vai mudar quando for ali mais para baixo, que aí começa também tunelamento, princípio da incerteza. Aham, muito bem. Então, é isso aí. É, onda-partícula, né? O que que acontece? Quando a gente está trabalhando aqui com a luz e com as partículas, elas se comportam, né, como ondas e como partículas. Às vezes vai depender da situação. Uhum. Por exemplo, aqui nessa situação, a gente esperava que a luz se comportasse como onda, de fato ela se comporta, mas as partículas se comportarem como onda aqui é meio estranho, né? Beleza. É, muito bem. Ó, essa coisa começa aqui, ó, com esse tal de comprimento de onda de de Broglie, tá bom? Aham. É o comprimento de onda que, vamos dizer assim, limita o funcionamento como se fosse uma, uma onda para partícula. Uhum. Então, vai ter a ver com o tamanho dela, basicamente, né? Que está associada à massa, claro. Então, essa fórmula aqui é bem importante, vai aparecer direto aí. Uhum. Os elétrons, eles são ondas, né? Eles são considerados, eles se comportam como ondas, às vezes, porque eles são bem pequenos. Uhum. Tudo bem. Então, aqui nós temos, é bom não confundir, né? Quando a gente está falando do fóton, é aquilo que a gente já estava conversando lá, só que veja que lá a gente tinha algumas informações específicas do fóton e tal, só que o fóton ele também tem momento, né? Entendi. É porque na aula lá da física anterior que a gente fez, a gente estudou o momento da luz, a luz causando pressão e tal. A gente chegou a Uhum. ver isso. Então, de fato, Só para não confundir, então, as fórmulas que a gente estava utilizando para achar o comprimento de onda antes, estava falando de luz, e aqui muda a fórmula porque é para fóton? não, luz e fóton é a mesma coisa, né? Sim, então, é isso que eu fiquei confuso. Por que que aqui é uma fórmula e lá é... Porque lá a gente não usava o momento, né? Pra, porque nenhum momento, nenhuma situação apareceu momento para nós Uhum, lá nas nossas primeiras aulas, certo? uhum. Então, se tivesse aparecido, poderíamos, né? Mas, Utilizar essa forma. mas basicamente é a mesma, tipo assim, vai chegar no mesmo resultado. Aqui não é um comprimento de onda diferente, assim, é a mesma coisa, só que você utiliza momento para calcular. Exato, Entendi. Não, então beleza. exatamente. Muito bem. Então, show de bola. Agora, bem, agora o nosso foco é estudar a matéria, né? E ela também vai se comportar dessa forma. Só que o momento para a matéria é massa vezes velocidade. Isso aí Uhum, desde a física clássica. uhum, Beleza. Então, pensa no elétron, né? Tem uma massa tão pequenininha, por mais que ele esteja andando perto da velocidade da luz, não vai conseguir comprometer, assim, o comportamento dele. uhum, Muito bem. É, Então, nós vamos ter aqui uma expressão para energia, que de novo é a adaptação do momento, né? Essa expressão aqui aparece bastante na física clássica também. E uhum. quadrado sobre m é uma outra forma de escrever equação da energia que a gente já vinha trabalhando nos outros dias. Sim. Daí é legal porque a gente pode pegar o P e adaptar com essa equação aqui, Uhum, para características de onda, que se a gente quiser encontrar, então, informações como o comprimento de onda, etc., para o elétron. Bem, ah, tá bom, algumas coisas aí que eu não estou entendendo direto,
direito o que que é, mas deve ter a ver com o experimento de dupla fenda, porque tu tá tendo um padrão de onda aqui. Uhum. É, Esses pontos eram mais, assim, para a aula realmente que ela estava dando, que ela usava de exemplo. é que aqui começa a coisa estranha, né? Porque quando a gente, por exemplo, joga. Vamos pensar jogando bolas de tênis aqui. Isso é um experimento bem grandão. Uhum. E essas bolas estão com tinta. E daí essas bolas elas estão passando por essas duplas fendas aqui. Uhum. Daí elas vão bater na outra parede. O que que vai acontecer? Tu vai ter, vamos dizer assim, lugares específicos onde ela vai estar bem cheia de tinta, né? Do ladinho vai ter um pouco menos, Uhum. né? Dos dois lados nessas duas fendas, né? Reto nessas duas fendas, vamos dizer assim. Claro, porque a gente está pensando de um ponto de vista de partícula. Só que se a gente pensasse de um ponto de vista de onda, como se fosse, por exemplo, a onda do mar batendo aqui, né? O que que Uhum. aconteceria se a onda do mar batesse, se viesse uma onda? Pum. Ela chegaria aqui nessa fenda e faria uma outra onda. Imagina acontecendo, né? Sim. Aqui também faria uma outra onda. Daí, quando essas duas ondas elas batessem aqui, elas iam criar um padrão esquisitinho aqui de onda. Sacou? Uhum. Que não é a mesma coisa como se fosse bolas de tênis, que eu te expliquei agora há pouco. Sim. Então, os caras pensaram assim: vamos jogar elétrons e vamos ver acontecer a mesma coisa que as bolas de tênis. Uhum. Só que não acontecia. O que acontecia era o padrão de onda. Ok? Sim, Uhum. resumidamente. Mas isso tinha a ver, assim, não só com o fato de você estar jogando elétrons, mas também com o fato de você estar observando eles. Se por acaso você não estivesse observando eles, né? Ou seja, colocando luz ali para verificar a coisa, eles se comportariam como partículas mesmo, como as bolas de tênis. Uhum. Só que se você não faz isso, eles se comportam como ondas. Então é como se eles, sei lá, soubessem que você está olhando, sacou? Uhum. Então, o processo assim experimental é isso. Muito bem. Agora, o que nós temos aqui? Comprimento de onda de um carro. Caraca. É. Veja que o comprimento de onda de um carro é 10 na menos 38, ou seja, uma coisa extremamente pequena. Uhum. Daí o que que acontece? Para que você observe esse comportamento de onda, é necessário que o, vamos dizer assim, o elétron aqui, né, ele passe pela fenda. Só que a fenda, ela tem que estar meio que do tamanho do elétron, em especial do tamanho do comprimento de onda do elétron, Uhum. beleza? Que é como a gente pode caracterizar o tamanho de uma onda, claro. Ou seja, você consegue, né, criar isso. Agora, você não vai conseguir fazer um carro passar por um negócio desse tamanho mínimo aqui, Uhum. sacou? Então, vamos dizer assim, para objetos muito grandes, não tem como difratar, sacou? Não tem como difratar. Não tem como criar um bagulho desse, não tem nem como um carro cogitar passar por um bagulho desse, né? Uhum. Agora, para um elétron, sim, porque esse negócio aqui, esse tamanhozinho, é um tamanhozinho razoável para um elétron, beleza? Uhum. Muito bem. Exemplo. Ah, isso aqui é bem legal, né? Para microscópio funciona desse jeito. O menor objeto pode ser resolvido tendo dimensões da ordem do comprimento de onda. Suponha que estamos interessados em observar o interior do átomo. Um átomo tem diâmetro da ordem de 100 picometros. Isso significa que devemos ser capazes de resolver dimensões da ordem de 10 picometros. Se um microscópio eletrônico for usado para este fim, qual deverá ser o mínimo de energia dos elétrons? Se um microscópio óptico for usado, qual deverá ser o mínimo de energia dos fótons? Qual dos dois microscópios parece ser mais prático? Muito bem. Então, nós estamos aí nas últimas aulas vendo que energia está sempre associada com frequência e, por consequência, com comprimento de onda, certo? Certo. Então, ele pega algumas fórmulas que a gente já vem trabalhando aí, faz uma adaptação nelas, né, isola aquilo que for mais interessante. E, por exemplo, aqui para o elétron, né, a gente consegue deixar que a energia de um elétron livre é isso aqui, Uhum. beleza? Uhum. Muito bem.
É simples, né? É só pegar essas fórmulas aqui e isolar o que for mais interessante para o nosso caso, né? Deixando em termos de comprimento de onda, porque foi o que o problema nos informou, né? Uhum, Não adianta deixar em termos de momento aqui, não vai fazer sentido. Beleza, jogou aí, achou 15 eletronvolts. E por fóton, um microscópio óptico para usar fóton, para ver fóton, é 124 kiloelectronvolts. Ou seja, é 10 vezes mais poderoso, né? uhum, Daí eu acho que fica mais fácil ver elétron, né? uhum, Apesar de que ver elétron também não é um negócio muito simples, assim. A gente tem dificuldades ainda até para ver átomos. Então, é complicado. É? Ah, muito bem. Ele está mostrando para nós aqui. Quanto maior a energia, menor o comprimento de onda, maior a resolução. Legal essa imagem. Isso aqui mas veja que a gente ainda está vendo aqui coisa do tamanho de uma célula, né? Para ver uma molécula, coisa assim, é muito complicado, né? uhum, Até porque, né? Não sei nem se dá para ver, porque ao passo que eles interagem com a luz ali, tu já tá vendo uma outra coisa. uhum. É complicado. Muito bem. O que é isso aqui? Átomos de ondas de de Broglie. Ah, sim, olha só as consequências disso, né? Ondas estacionárias de elétrons orbitando o núcleo. Claro que isso aqui é uma aproximação muito grosseira ainda, né? Quando a Uhum, gente for para o átomo de hidrogênio, a gente vai ter soluções muito mais interessantes de como vão ser essas ondas, como vão ser essas nuvens de elétrons, para ser mais preciso, né? uhum, Porque o elétron a gente entende ele como uma bolinha, né? Mas isso é uma visão muito clássica do elétron de um ponto de vista assim quântico, né? uhum, Ele é um monte de nuvens que seguem um padrão geométrico, sabe? uhum, Então, é isso que a gente vai querer observar quando a gente vê o átomo de hidrogênio. Mas isso aqui é legal também, né? Ver essas ondas aqui. Note que tu tá vendo aqui ondas, né? Comportamento de ondas, e quanto maior o N, maior a frequência, ou seja, menor o comprimento de onda. uhum, Tu tá vendo mais ondinhas, né? uhum, Tá te explicando aqui na prática. Difração. Ó, se eles são ondas, então eles vão ter comportamentos que ondas têm. Por exemplo, ondas difratam. Eu não sei se você já viu uma difração ocorrendo na prática na sua frente, mas é bem simples. Um dia que você tiver à noite, assim, e daí você, tipo, senta, você pega e, não precisa sentar, né, mas você pega, olha para uma lâmpada e coloca os seus dedos, assim, por exemplo, o indicador e o do meio, bem pertinho um do outro, fazendo uma espécie de buraquinho entre os dois, uhum. sabe? Sim. Bem pequenininho, como se fosse uma fenda, entendeu? Daí você coloca essa fenda em direção à luz da lâmpada. Se fosse uma partícula normal, né, se essa luz fosse partícula, normalmente, assim, você não veria nada de especial nesse processo, porque a luz simplesmente passaria ali e pronto. Mas, como ela é onda, ela difrata. Então você vai ver uma espécie de raiozinhos de luz, sabe? Uhum, Raiozinhos de luz passando sobre os seus dedos, assim. É coisa mínima, mas você vê isso. uhum, Isso é difração, por exemplo. uhum, Então, ou seja, é como se ela dobrasse, passasse, ultrapassasse, assim, fizesse uma curva em, em obstáculos. A luz faz isso naturalmente. uhum, É por isso que, por exemplo, a gente consegue escutar som de um outro lado da parede, né? Ela vai meio que batendo e difratando nos cantos e passando pelos obstáculos. Então, se o elétron é onda, ele tem que fazer isso também. uhum. Então, por exemplo, esse tipo de coisa a gente vê lá em Física 4, né? Referência construtiva de ondas luminosas. Tem a ver com o ângulo que tu joga ela e tal. Uhum. Isso supostamente você não viu. É que assim, antes de chegar em física moderna, a gente vê isso para luz, sabe? Antes de ver para elétron, a gente vê isso para luz. Sim. Mas tudo Isso eu bem. tive numa matéria que, assim,
tá nesse semestre, mas não vai cair na prova. Seria o módulo 3. A gente viu o módulo um, 2 e agora pulou para o 4. O 3 Entendi. não cai. Que aí era onde ia passar por, se não me engano, semicondutores, difração, interferência, refração. Sim, pode crer. Então, vamos ver mais aqui. Uma certa experiência de difração, os elétrons usando uma voltagem de aceleração igual a 54 volts. Então, esse é o potencial aí que vai fazer eles se moverem. Uhum. Ocorre o máximo de intensidade quando o ângulo é 50 graus. É o que a gente vê aqui. A difração de raio-x mostrou que a distância entre átomos ao longo de uma linha é dada por... muito bem, é isso aqui. Os elétrons possuem energia cinética desprezível antes de ser acelerados. Calcule o comprimento de onda do elétron. Então tá bom. Então ele deu a voltagem, deu a distância entre os átomos e deu o ângulo. Muito bem. Uhum. Nós temos aquela equação que eu já mostrei agora há pouco para você de comprimento de onda em função da energia, né? Ele não colocou aqui, mas é legal a gente lembrar dela. Deixa eu pegar essa aqui, ó, né? E já apareceu algumas vezes aí quando a gente fazia a conversão ali de energia do Sim. comprimento de onda de de Broglie, né? Então, só que lá no comprimento de onda de de Broglie é H sobre momento. Então isso aqui é meio que um momento, essa parte aqui de dentro, né? Tá bom? Então a energia aqui vai ser esse potencial que faz ele se mover, né? Só que todo potencial elétrico, né, precisa da carguinha do lado para gerar energia, beleza? Porque, veja, voltagem não é energia, né? Energia é medida em joules. Voltagem aqui, esse ΔV, voltagem, Uhum. potencial elétrico, é medida em volts, beleza? Uhum. Então, para virar energia, tu tem que multiplicar por carga elétrica. Uhum. Agora sim, aqui é energia. Esses dois juntos, a unidade é joule. Então, tá aí. Agora, aqui, nós jogamos na fórmula, encontramos o comprimento de onda. Beleza. Ah, então, o que que acontece, né? O que que nós estamos buscando aqui? O comprimento de onda do elétron. É, então, ele, por algum acaso aqui, está pegando esse comprimento de onda depois da difração ali, tá vendo? Uhum. Devia ter deixado um pouco mais claro isso. Calcule o comprimento de onda do elétron depois da difração, né? Ou algo assim. Sim. Porque Mas eu aí, já achei. Diga. porque do que eu estou entendendo aí dessa resolução, eu poderia usar as duas fórmulas, então. Aquela primeira, relacionada à energia, e essa fórmula que ele deu em relação à interferência. Certo? É, isso aí. Muito bem. A questão é que aqui ele está funcionando como uma onda, né? Chegou na mesma resposta. Sim. Só que note, né? É porque ele deu informações para as duas coisas, certo? Por exemplo, aqui nessa fórmula a gente não usou a distância entre as linhas, entre os átomos, né? Sim. Essa aqui não, aqui ele usou. Uhum. Então, meio que, né? Foi uma coisa assim, colocada à mão, vamos dizer assim, né? Entendi, entendi. Mas, de fato, experimentalmente é o que se repara. Tá bom? Bem, eu acho que você entendeu bem esse problema, gostei. Eu vou te pedir para fazer um parecido, porque eu preciso ir no banheiro, cara. Deixa eu então pegar um bem parecido aqui para você. Só um segundinho. Depois já vem o que aqui? Relações de incerteza. Daí o negócio já começa, já. É quase mecânica quântica a relação de incerteza. Que mecânica quântica, ela começa para valer quando a gente está falando de equação de Schrödinger, sabe? Uhum. Que é quando É que é o próximo tópico depois de relações de incerteza. daí tem probabilidade e tal, o negócio começa a ficar bem estatístico. Sim. Então, por enquanto, ainda é bem física, assim. Bem pegando conceitos da física clássica e modificando um pouco. Agora,
Ali, quando começa a estatística, o negócio já muda completamente. Então tá bom, vou colocar esse problema aqui para você resolver. E vou no banheiro e já volto, tá? Beleza.
Voltei. E aí, conseguiu fazer? Fiz, só não sei se está certo. Primeiro, uma dúvida. Do que eu entendi aqui, se era para eu fazer das duas maneiras, uma é utilizando aquela fórmula da energia, certo? Sim. E a outra era aquela fórmula que a gente acabou de ver ali da interferência, certo? Perfeito.
Beleza. Uma dúvida que eu fiquei, o M da fórmula ali da interferência, como que eu sei se ele é um, 2, 3? Não tem isso, né? A gente coloca um porque é o estado mais fundamental, certo? Sim, porque eu coloquei eu utilizei um para fazer a conta e cheguei em 1,76 vezes 10 a menos 10. E na outra deu quanto? Então, aí na outra entendo eu que deveria dar o mesmo resultado, certo? Sim, deu pra dar. Deu 4,7 vezes 10 a menos 11. Deu muito diferente, então. Sim. Na outra, o que que eu fiz? Como ele me A deu outra você está dizendo a da a energia. do lambda de seno. Isso é a que deu 1,76 Ah, tá. vezes 10 a menos 10. Aí a da energia, como ele me deu essa tensão, eu multipliquei pela carga da carga do elétron para achar o valor da energia cinética e joguei na fórmula do momento. Na prática, pelo comprimento de onda de de Broglie, a gente precisa, então, da constante de Planck Isso. E o e do valor do momento, que é aquela raiz quadrada lá, né? Isso, que aí eu fiz para achar o momento 2 vezes a massa do elétron vezes a energia cinética. Isso. Isso. Aí que aí ficou 2 vezes 9,11 vezes 10 a menos 31. E o valor que eu achei para energia cinética, que é o 68 vezes a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Que aí eu cheguei em É, 1,088 vezes 10 a menos 17. 1,6 vezes 10 a menos 19 tá errado, né? É, o E vai ser a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, beleza? Vezes a voltagem. Então, isso foi isso. E foi exatamente o que eu fiz. Dá Tá, um mas isso não vai dar o valor que você falou. 1, não, Não aí tem como manter 19 ali, se tu tá multiplicando por 68. 1,08, isso. 108, 108. Foi isso que você obteve? Eu só diminuí as casas ali, coloquei 1,088 vezes 10 a menos 17. Mas foi isso que eu obtive. Sim, isso aqui que é o certo. Beleza? Não, isso eu obtive. Aí eu joguei para a fórmula do momento, ali em cima, que é o 2ME. Aí na parte de baixo, que é ali na raiz quadrada, vai ficar Qual é a massa do 2 elétron? 9 vezes 9,11 vezes vezes... 10 a menos 31, vezes o 1,088 vezes 10 a menos 17. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar isso aqui no Wolfram. Ver se é isso mesmo. Certinho aí? Uhum. Às vezes ele não entende, mas eu acho que tá tudo certo. Beleza. Deixa eu colocar no Wolfram. Ué? Pô, a internet aqui tá igual a Serra Leoa hoje, tá louco. Agora sim. Vamos ver aqui. GoPro não, pô, já paguei esse Pro, caralho. 1,49 vezes 10 na 10. Foi o que você obteve, né? Eu obtive na. Não.
Peraí, vou refazer a conta aqui. Peraí. Não tá tão longe. Bem, tá longe pra caramba, na verdade. Ah, mas aqui. Ah, não tá tão longe, porque aqui é 10 na menos 10 e aqui é 10 na. A outra resposta que teve também era 10 na menos 10. A ordem de grandeza tá certa, é erro de menos de, sei lá, 20%, 30%. Tá bom, né? Tá bem próximo, né, as duas coisas. Certo? Sim. Não é pra ser idêntico também, porque, pô, são duas teorias para explicar, dois modelos para explicar completamente diferentes. Mas tá legal, pô. Muito bem, né? Muito bem, né? Vamos lá. Bora for the próxima. Próxima parada aqui. Só deixa eu fechar uns negócios. Pronto. Incerteza de Heisenberg. Bem, acho que tu já ouviu falar dessa parada aí. Uhum. Que é quando nós temos. Nós não temos a certeza da posição e do momento ao mesmo tempo, né? Então a posição vezes o momento sempre vai ser maior ou igual a h cortado sobre 2. Nunca vai ter uma certeza específica disso. Beleza? Beleza. A determinação da posição de um elétron situado no eixo X é 50 picometros. Isso aqui tem a ver com o delta X. Uhum. Ou seja, o valor é aproximadamente igual ao raio de um átomo de hidrogênio. Qual é a menor indeterminação possível da componente Px do momento? Qual seria a menor indeterminação? Bem, isso aqui é um problema assim para macaco fazer, né? Tão simples que é. Porque se a gente está falando da menor indeterminação, a gente está no limite da indeterminação, que seria ele ser igual a h cortado sobre 2. Uhum. Qualquer valor maior aqui, né, nessa fórmula, teria uma indeterminação maior, certo? Uhum. Então essa seria a menor indeterminação. Agora, pronto, né? Então coloco igual aqui, jogo os valores que ele deu, certo? No caso aqui, o delta x, né? Passa dividindo e tal, você acha o delta p. Pronto. E para achar a velocidade, é só você lembrar que o momento é igual a massa vezes velocidade. Beleza? Beleza. Beleza? Então tá bom. Em determinação da posição de elétrons situados no eixo x de 50, ou seja, um valor absolutamente igual ao raio do átomo. Ah, bem. Feito aqui. Opa, agora é energia. Acima do nível fundamental. Uma vez excitado até esse nível, o átomo permanece nele durante 2 microsegundos, antes de emitir um fóton. Pô, esse problema é legal, hein? Quais são a energia e o comprimento de onda do fóton? Bem, ele deu energia. Acredito que com essa informação a gente consiga tirar o comprimento de onda por meio daquelas equações que a gente já veio trabalhando ultimamente, né? Uhum. Ele não fez? Acho que está no embaixo. Não, não tá Mais feito. um. Nossa, Mais um. está aqui no resto, né? Aí, ó. HC sobre a unidade, sobre a energia, Uhum. tira o comprimento de onda. Beleza. Veja que aqui ele deixou as coisas em, Elétron-volt. né? Uhum. B, qual é a menor incerteza possível da energia do fóton? Daí que tá, né? Essa fórmula do momento e da posição, ela é análoga a essa da energia e do tempo, tá bom? Uhum. A energia e tempo, elas têm a mesma relação que momento e posição, quando a gente está falando de grau de liberdade do teu problema. Sim. Então, de incerteza do teu problema.
Por isso que dá para relacionar dessa forma também. Daí, Mas ali, por que que ele usou... Mas por que que ele usou a constante de Planck e não a reduzida? Aí por que que nessa... ele usou o quê? A constante de Planck? E não a constante de Planck reduzida. Não entendi o que você falou no final. Não, por que que aqui na questão B, por que que ele usou a constante de Planck em si? É só o H e não o H cortado. Ah, é da fórmula, né, mano? Eu não saberia te dizer exatamente por que que aqui tem o H cortado, né? Que é a constante de Planck sobre 2π. Ah, mas de Ah, fato tem. É o que importa, tá ligado? sim. Não, E acho que ele, provavelmente. ele Diga. mesclou as duas fórmulas ali do canto. Não, entendi. Beleza. É, só. É o H Talvez, sobre 2π, né? talvez não precisaria, mas não entendi. Beleza. É. Tem um motivo. Agora, para chegar nisso aí, provavelmente tem a ver com o fato desses caras eles aparecerem num exponencial com complexo. E daí já vem lá da mecânica quântica. Uhum. Porque quando a gente está falando de, olha só, né? O que que acontece? Quando a gente está na mecânica quântica, a gente tem soluções independentes do tempo, dependentes do tempo, melhor dizendo. A gente vai ter um negócio assim, I ômega t. Esse ômega aqui, quem que é? É o 2π frequência. Esse cara aqui é como se ele fosse um seno e um cosseno. Ou seja, tem tudo a ver com 2π, sacou? Uhum. Então, em algum momento aqui, quando tu deriva e tal, cai o 2π, aí tu consegue observar constância na energia, e assim vai. Agora, como é que sai isso? Eu ia precisar de um tempinho aí, tá bom? Beleza. Logo a gente vai ver esse cara aí do tempo, né? Quando a gente pegar a equação de Schrödinger, dependente do tempo, ele aparece. Só que a gente vai fazer uma série de situações para que ela não precise depender, Uhum. para facilitar a nossa vida. De modo geral, na física, a gente estuda situações estacionárias, né? B. Qual é a menor incerteza possível para a energia do fóton? Mesma coisa, né? Aqui, em vez de usar H cortado, ele colocou H sobre 2π só para não escrever o cortado aqui, de preguiça, eu acho. Daí, pronto. E C. Qual seria a razão, blá blá blá, entre a menor indeterminação? O delta F é delta E sobre H. Delta F é delta E sobre H. Se tu parar para pensar, né? A gente estava lá no efeito fotoelétrico vendo que energia era igual a H vezes F, certo? Uhum. Certo. Então faz todo sentido do mundo, né? Essa vermelhinha, certo? Sim, sim. Daí ele passou F dividindo. Esse cara aqui embaixo é energia, que eu acabei de falar. Pronto. Pô, legal esse problema. Normalmente a gente não faz as coisas em função do tempo, né? Caraca, é muita coisa, man, pra gente já pular pra essa desgraça aqui. Vamos pegar um outro problema desse aí, cara. Tá Vamos bom. pegar na tua lista lá, pra não precisar ficar criando. Beleza. Pega lá, pega lá. Equação de Schrödinger eu acho meio pesado começar hoje, cara. Muita matéria. Sim. Não, assim, do que, do que eu me lembro aqui, tem equações de... Essa matéria tem tunelamento, tem sistemas quânticos e computação quântica ainda. Só que sistemas quânticos e computação quântica, ela cobra de uma maneira mais simples, tanto que ela coloca até mais, valendo menos na prova. Aí até no sábado, lógico, eu não sei quanto tempo a gente vai ter para passar por todas essas matérias, mas tem uma prova que eu queria ver para a gente resolver, porque ela está exatamente com que é a prova do semestre passado, que ela está exatamente com as matérias que vão cair, que Essa a não gente já fez ontem, né? é essa aqui. Ou a gente começou ontem, na verdade. Sim, Não acabamos de fazer os numerozinhos, mas eu mostrei a fórmula para você. sim. Vamos para dois, isso aí a gente já estudou. Vamos ver essa.
Ah, essa aí continua sendo aquela mesma forma, mas eu acho que isso aqui é legal. Deixa eu colar ela aqui no meu quadro. Beleza. Ah, um elétron de hidrogênio, do átomo de hidrogênio, tem velocidade igual a isso aqui. Determine a frequência do fóton absorvido por esse elétron, para que ele sofra uma transição para o quarto estado excitado. Muito bem. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Bem, a gente sabe a energia cinética, né? Resolvendo essa conta, a gente encontra energia. A gente sabe também, em Joule, né? Uhum. Encontrando essa energia, a gente conhece a equação da energia dos níveis de energia. Em eletronvolt é menos 13,6 eV vezes 1 sobre m quadrado, certo? Para o nível 5 de energia, que é o que o problema pede. Muito bem. A energia que vai ser absorvida pelo fóton tem que igualar a energia para colocar o elétron nesse nível. Uhum. É, claro, se fazer a. Por que eu coloquei o quadrado aqui? Já é o 5 ao quadrado é 25. Isso aqui dá menos 0,544 elétron-volt. Muito bem. Daí você pode converter isso aqui para porra, isso aqui para Joule, né? Uhum. E depois você joga isso lá na equação da frequência, certo? Entendi. A princípio é só isso. Deixa eu só parar de apresentar para ver melhor a conta que se. Tá, então eu acho a energia lá em cima para eu poder jogar na fórmula aqui embaixo, certo? Não, pera. Fiquei um pouco confuso aqui. Eu achei energia ali na primeira equação, certo? E aí essa conta que você fez com 13,6 elétron-volt, eu vou achar qual que é a energia no N igual a 5, certo? Sim. Nessa equação de baixo, eu fiquei um pouco confuso. Bem, Por que que eu tenho... eu acho que isso aqui é inútil, Ah, tá. Entendi agora. mas eu estou refletindo sobre isso ainda. Por que que ele deu a informação da velocidade, então? Tô pensando aqui. Que merda de problema. Eu não teria que fazer um menos o outro para eu achar essa diferença de energia? Um menos o outro, por quê? Porque ele já tem uma energia, tu quer colocar mais energia nele. Não, é como eu tinha pensado, porque ele fala que tem que ter uma transição para o quarto estado excitado. Sim. Tô pensando, cara, só um instante. Não, tranquilo. Ah, tá bom. Você calculou essa energia aqui, que é a energia cinética original dele? Não, peraí. Deixa eu calcular aqui.
Essa energia deu 4,98 vezes 10 a menos 25. Tá. Fala de novo. 4,98 vezes 10 a menos 25. Joule, né? Isso. Isso. Daí, o nível 4, ele é o quinto. Até o estado excitado 4 até o quarto estado excitado. Que daí o quarto estado excitado é o quinto, né? O estado fundamental não é excitado. Que eu saiba não. Sim, seria N igual a 5. Daí a energia do fóton de fato vai ser a soma desses dois, cara. Ou seja, a soma disso que você pegou com isso aqui. Agora eu lembrei que é assim, tá? Uhum. Energia cinética, mais o ΔE da variação, né? Porque Uhum. aqui a gente encontrou o do quinto estado, Uhum. mas a gente precisa colocar lá o quinto menos o primeiro, ok? Daí tem que achar a energia do estado fundamental. A energia do estado fundamental, ela é uma energia decorada, que é o próprio ali, né? Esse cara aqui, é o próprio. É só jogar um aqui e pronto, né? Uhum. Daí você vai ter esse valor e soma o resultado dessa conta aqui, que vai dar 13,1, basicamente, né? Uhum. Você soma com aquele cara lá, só que em Joule, né? Entendi. Mais 13,1, como é que a gente converte para Joule? 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? Sim. Isso. Muito bem. Aí deu 2 vezes 10 a menos 18. 2,09 vezes 10 a menos 18. Bem, então, é isso, né? Dá para pôr a resposta ali? Tá, É, mas porque, aí. pô, tá meio esquisito isso de toda forma, porque é como se esse cara nem importasse, né? A É, energia então. cinética dele não importa muito. Exato, Essa porque ordem de grandeza aqui, foda-se, né? normalmente nos exercícios, quando eu fazia esses exercícios assim, nem tinha esse cálculo. Era direto 13, que eu me lembro, né? Era direto 13,6, menos, por exemplo, a energia do estado para onde ele quer que vai. E aí eu assim, imaginava que ia só passar para Joule, multiplicando pela carga, e aí sim jogava na fórmula da frequência. Sim. Mas é isso mesmo. Então tá, cara, tomar cuidado nesses detalhes aí, né? Mas é isso, né? Uhum. Tá bom? Então não tem muito o que dizer aqui. Na próxima aula a gente já pode começar com mecânica quântica, tá? Eu recomendaria que você fizesse uma coisa, se você tiver tempo, tá? Uhum. Tenta resolver problemas dessa lista aí que não envolvem equação de Schrödinger ainda, tá? Tá, não, Tenta beleza. me trazer eles, bate print, sei lá, pra gente fazer na próxima aula, só os que tu não conseguiu, tá bom? Tá bom, beleza, fechou. Então tá. Abraço, valeu. Valeu, até mais.